Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Gravado na História. Hoje tenho aqui 3 convidados muito especiais comigo, dos quais eu já tinha muitas saudades. Porquê? Porque eles estiveram a Erasmus. Portanto, hoje vamos fazer mais um episódio sobre o Erasmus, porque há muitas dúvidas sobre esta modalidade. Nós já tínhamos um episódio na temporada anterior que explicava algum destes conceitos, mas como é um processo bastante complexo, onde literalmente se vive num país durante meio ano, achámos por bem fazer mais um episódio porque há sempre mais coisas a falar sobre isto. Passava agora a fazer a apresentação, ou pedir para que se apresentassem. Portanto, aqui à minha direita eu tenho a Inês. Olá a todos, sou a Inês. O meu nome é Leonor. Olá, eu sou o Diogo. Todos de História, todos do terceiro ano, e estiveram todos a fazer Erasmus no semestre passado, ou seja, no primeiro semestre do seu terceiro ano, em Itália, em cidades diferentes, a Inês e a Leonor em Bolonha e o Diogo em Roma. Pronto, em primeiro lugar, perguntar porquê é que escolheram os 3 ir para a Itália? Eu não sei se os meus colegas se identificam, mas a Itália foi um bocado um meio termo, porque se por um lado ir se calhar, por exemplo, para a Espanha parecia demasiado perto, ir se calhar para um país do centro ou do norte da Europa parecia se calhar já um desafio ainda maior em relação também às diferenças culturais, ao clima. A Itália pareceu um bom meio termo para poder explorar uma cultura que claramente é bastante diferente da nossa, mas ao mesmo tempo existir um ambiente cultural com que nós, apesar de tudo, nos continuamos a identificar. Para mim, a escolha de Itália, em primeiro lugar, honestamente, foi porque eu nunca tinha ido à Itália e sempre tive um fascínio pela história da Península Itálica enquanto centro cultural durante tantos séculos. E a minha intenção era ir para Florença, em primeiro lugar. Depois, nunca chegou a abrir a opção de Florença, nem sei se alguma vez fazia parte da lista de opções de história. Mas pronto, o meu objetivo foi ir para Itália, fosse para que cidade fosse, porque queria conhecer. Acho que o meu caso foi um bocadinho particular, porque eu decidi primeiro que queria ir para Roma, ou queria estar em Roma, e depois é que decidi que ia usar a experiência Erasmus para o fazer, porque eu já tinha a intenção ou de fazer um mestrado ou algo do género em Roma, e depois é que percebi, ok, se calhar fazer Erasmus é uma boa opção e é uma maneira fácil de o fazer. Para mim surgiu a primeira ideia de ir para Roma, depois a ideia de fazer Erasmus, que é uma coisa um pouco estranha. Eu nunca equacionei propriamente outras hipóteses, o meu objetivo era mesmo ir em específico para Roma. Por razões que se calhar vamos explorar depois, não sei logo. E vocês sempre quiseram fazer Erasmus, ou como é no caso do Diogo, foi uma vontade que surgiu ao longo do tempo, ou que veio depois da ideia principal? No caso do nosso curso, eu acho que também te identificas com isso. Nós temos as questões da história de Portugal, que não têm equivalências em universidades estrangeiras, claro. Eu acho que isso surge sempre um bocado como um impedimento a realizar Erasmus para todos os alunos que estudam História na FCSH. Por isso, para mim, claro que existe sempre um fascínio com a ideia de fazer Erasmus, e muitas vezes quando chegamos à faculdade, mas depois parece sempre uma coisa às vezes um pouco inalcançável. Depois também não sabes a que bolsas é que vais ter acesso, a que financiamentos é que vais ter acesso. Por isso eu acho que foi uma ideia que estava um pouco adormecida dentro de mim, e só agora durante o segundo ano da licenciatura é que eu comecei a ponderar mais seriamente que eu de facto gostava de ir fazer Erasmus e que era uma boa oportunidade. Depois, fazendo mais pesquisa sobre os orçamentos e as bolsas e financiamentos a que teríamos direito, isso claro também foi um incentivo para pensar nisso mais seriamente como um objetivo concreto. Já tinha ouvido o relato de amigos, família que tinham feito Erasmus, então sempre tive na cabeça essa ideia de alguma vez fazer. Apesar de ter algumas dúvidas em relação a ficar mais um semestre, que é o que vamos ter os 3 de fazer, por causa da falta de equivalências, eu acho que é uma oportunidade única e não me assusta muito ficar mais um semestre, até porque não sei o que escolher a seguir. E acho que a experiência de Erasmus também deu uma perspectiva, mais ideias sobre o que seguir no futuro, então eu acho que foi juntar o útil ao agradável. Pois, porque eu acho que estamos todos um pouco na situação de que vamos ter que ficar mais um semestre, e acho que, pronto, pelo menos no meu caso, foi uma das questões que eu tive de ponderar um pouco mais. Daí eu nunca ter equacionado muito seriamente, até bastante em cima do prazo de candidatura,
fazer Erasmus, porque precisamente por causa disto eu já estive noutro curso, já estou no meio disto tudo há 4, 5 anos na faculdade, e tomar esta decisão de ficar mais um semestre implicou uma certa ponderação. Portanto, é isso, não era uma ideia que eu tinha de todo presente quando vim para este curso, foi mesmo uma decisão honestamente um pouco em cima da hora, mas que já tinha este precedente da minha vontade de querer ir para Roma já presente, e que foi aquilo que me motivou a tomar esta decisão. Então, e para além desta complicação toda de terem ficar cá mais um semestre, porque enfim, Erasmus em História é o que é, que mais problemas é que vocês tiveram? O que é que, por exemplo, quando se estavam a candidatar, nós ouvimos falar muito dos processos burocráticos e que há uma complicação, talvez ainda não esteja resolvido até hoje. Portanto, como é que é essa fase de preparação para ir para Erasmus? Por exemplo, como é que vocês ficaram a saber que bolsas é que iam ter? Com que antecedência é que essa informação vos foi transmitida? O que é que correu mal no início? Ou o que é que, pronto, não foi tão bom? Eu acho que foi um processo tão traumático que, honestamente, eu apaguei da memória, fiz blackout. Não, estou a brincar. Bem, o processo começa bastante cedo relativamente à mobilidade efetiva. No ano em que nós fizemos, corrijam-me se estiver errada, as candidaturas abriram em fevereiro do nosso segundo ano, para depois fazer o Erasmus em setembro, já no terceiro ano. Pronto, primeiro candidatas-te, dás 3 opções das universidades de escolha. Nós, em particular em História, nós competimos ou partilhamos vagas com o curso de Arqueologia também. E depois saem as colocações, efetivamente, e tu és colocada numa das universidades da tua escolha. Depois disso é todo um processo burocrático que se inicia com o auxílio, ou por vezes falta dele, do NAM, Núcleo... Apesar de que é importante dizer que o NAM, comparativamente à maior parte deste género de órgãos da faculdade, funciona bastante bem. Diogo a salvar o nome da faculdade. Não da faculdade, do NAM, porque eu acho que só tenho... Acho que é importante também elogiar o NAM, porque eles respondem sempre, regra geral, com bastante rapidamente. Não tenho grandes problemas, não tive nunca grandes problemas com o NAM. Acho que o mais chato é mesmo o processo burocrático em geral em si, que extravasa um bocado as competências do NAM, porque o NAM em si, quer dizer, não tem nada a ver com outros órgãos. Se calhar não vamos estar a mencionar, mas que toda a gente sabe, funcionam pessimamente e com muito pouca celeridade, mas enfim. Eu também acho que é importante dizer que eu acho que isto é diferente para as pessoas que vão fazer Erasmus no segundo semestre, mas o nosso processo burocrático apanha à altura das férias, em que o NAM também está fora de funcionamento durante, acho que é todo o mês de agosto, e claro que isso depois também torna o processo um bocado mais lento. Nós fazemos o processo a maior parte durante as férias de verão. Relativamente ao resto do processo, varia de universidade para universidade. Há universidades que pedem exames de línguas, acho que nenhuma das nossas, no caso, pediu, não? Só uma indicação, mas não era preciso certificado. Ok. Sim. Segundo a tua universidade, tu tens de fazer a inscrição na própria universidade. Eu acho que... E isso não é igual, ou seja, tu és aceito para fazer Erasmus, mas tu não estás inscrita na universidade, ou seja, isso é um passo que tens de dar depois. E pronto, depois é a questão, ao fazeres a inscrição na própria universidade, tens de te inscrever nas cadeiras. Eu acho que isso também pode ser uma parte chata do processo, que é perceber as equivalências que vais ter, se há a possibilidade de teres a tudo ou não. No nosso caso, não, mas provavelmente se escolheres não seguir o percurso obrigatório recomendado do curso, podes fazer essas cadeiras que estariam em falta antes. Mas eu acho que também é difícil porque há faculdades cujo site não é super intuitivo. Nós tivemos sorte na nossa Universidade de Bolonha e ficou tudo resolvido até mesmo antes de nós aterrarmos em Itália, então foi relativamente fácil. Sim, não foi de todo o meu caso, porque eu basicamente percebi que cadeiras é que eu ia fazer efetivamente cerca de um mês depois de ter chegado a Roma. Portanto, basicamente, sim. Porque eu tinha a minha lista de equivalências e quando cheguei lá uma série de cadeiras ou não existiam ou estavam todas sobrepostas. Enfim, questões caóticas, porque eles sobrepunham cadeiras que claramente eram para estudantes Erasmus. Sim, porque depois também é importante falarmos da questão das cadeiras em inglês, que no caso da minha universidade ainda havia algumas, na Roma 3,
Mas eu sei que noutras, especialmente em Itália, quer dizer, acho que muitas das vezes não existem praticamente nenhumas. Mas, portanto, esse processo de seleção comigo foi um pouco chato, porque eu já estava lá, tinha que estar constantemente a fazer alterações ao meu Learning Agreement. Mas é assim, é estressante, mas não é impossível de se tratar. Numa pessoa não é expulsa propriamente por questões burocráticas, não tem que voltar para Portugal com a trouxa às costas, porque as equivalências não foram bem feitas. Isto é um processo de constante adaptação e o próprio NAM e todo o processo burocrático de Erasmus está preparado para isso. Faz parte. Muitas das vezes as pessoas não têm propriamente esta percepção. Imaginamos um pouco essa experiência de que antes de irmos escrevemos que cadeiras é que vamos fazer e as cadeiras que chegamos lá e que é tudo bastante linear, mas na prática, pelo menos foi o meu caso, houve constantes alterações. Eu no fundo tive o meu Learning Agreement definitivamente assinado há coisa de 2 meses, dezembro por aí, e portanto não é o fim do mundo. Sim, se calhar explicando só mais o que é o Learning Agreement. É um bocado o contrato de Erasmus que tu fazes com as equivalências que vais ter entre a universidade para onde vais e a tua universidade aqui. E é um bocado o que o Diogo estava a dizer, tens um prazo de facto para submeter o Learning Agreement, que também tem de ser assinado pela universidade estrangeira, e às vezes isso também exige um bocado mais de tempo, a comunicação não é sempre a mais fácil. Mas apesar de teres de ter um primeiro modelo de Learning Agreement, a verdade é que podes ir trocando e, tipo, de um ponto de vista prático, podes ir trocando as cadeiras. Eu também fiz adição de cadeiras ao meu Learning Agreement quando já estava na mobilidade, em meados de setembro. Por isso, pronto, é sempre um processo burocrático e às vezes a comunicação entre as universidades dos diferentes países não é mais célere, mas é uma coisa que se faz. Então, se calhar, ia-vos perguntar também que cadeiras é que vocês fizeram, porque eu sei que há muita gente que quer fazer Erasmus e quer ir para a Itália, costuma ser um destino bastante procurado, e acho que também é relevante saber que cadeiras é que, por exemplo, existem, o que é que recomendam, o que é que não recomendam, como é que são as diferenças entre o ensino cá e o ensino lá, tipo exames e assim. Se gostaram mais da experiência de ser estudante lá do que da experiência de ser estudante aqui, não é? Enfim, falar essas coisas todas. Bem, eu inicialmente estava inscrita em 4 cadeiras, sendo que uma valia 12 créditos. Na Universidade de Bolonha eles tinham várias ofertas de cadeiras com 12 créditos, no caso foi História Contemporânea, o que foi bom porque me deu equivalência às 2 histórias contemporâneas gerais que temos na licenciatura de História. Eu fui fazendo algumas cadeiras, apesar de depois não ter conseguido realizar o exame, frequentei as aulas das cadeiras, mas também foi uma escolha, não foi... Eu decidi não fazer o exame de uma delas porque tínhamos ido a Nápoles. Faz parte da realidade. E outra eu realizei, mas ainda não sei se vou ter equivalência, isso também é um problema, porque há cadeiras que sabemos pelo Learning Agreement que vão acreditar numa área científica, mas não sabemos bem se vai ser aceite. Claro que há forma de descobrir, mas como estes processos demoram tanto tempo, estar a exigir mais deles às vezes é um bocado impossível. Mas fiz o quê? Também fiz o curso de italiano, porque a Universidade de Bolonha oferecia aulas de italiano se nos inscrevêssemos a tempo, e isso tecnicamente pode contar como uma cadeira, mas não tem os 6 créditos, tem apenas 5, então não sei se vou conseguir equivalência. E tu fizeste as mesmas, Inês? Não, eu só fiz a cadeira de História Contemporânea, eu fiz como a Leonor, porque as 2 cadeiras de História Contemporânea são obrigatórias aqui no curso da FCSH, mas depois eu fiz mais 2 cadeiras. Os semestres na Universidade de Bolonha, eu não sei se em Roma é a mesma coisa, mas os semestres estão divididos em 2 e por isso há muitas cadeiras que são cadeiras mensais e que valem 6 créditos, tens 3 aulas por semana e tens 6 créditos, durante um mês fazes a cadeira. E eu fiz uma cadeira de filosofia, de religiões e filosofias da Ásia Oriental,
e fiz uma cadeira de História do Pensamento Político da Mulher, que me deu equivalência à História dos Movimentos Sociais, em História, que já não me deve habilitar há tipo 10 anos. Mas pronto, deu-me equivalência a uma cadeira condicionada de História. Depois também fiz o curso de Italiano, mas eu estava num nível linguístico mais baixo que o da Leonor, então eu estava no curso dos bebés, mas tudo bem. E fiz a minha única cadeira de Erasmus, que acho que a Leonor também fez, que foi Introdução à Cultura Italiana, que era a única cadeira de Erasmus e, portanto, a única cadeira que nós tínhamos em inglês. Mas funcionava num regime de passar ou chumbar, não existia nota quantitativa, e agora esse está a ser o nosso problema relativamente às equivalências. Nós não temos a certeza se vai ser acreditado, e honestamente eu duvido que seja. Mas foi divertido. Foi giro assistir. Funcionava em seminários quase, era uma aula por semana e cada semana era um tema diferente sobre a história da Península Itálica, convidados especialistas nos temas. Foi interessante. Okay. E o horário era entre as 8 da noite e as 10 da noite. Sinistro no inverno, com frio horrível. Mas muito divertido. No meu caso, eu decidi a priori que só queria fazer cadeiras em inglês, também porque me podia dar ao luxo de o fazer, porque como eu já ia repetir mais um semestre, estava disposto a fazer poucas cadeiras, mas mesmo assim tive de ser criativo nas cadeiras que eu escolhia por causa da sobreposição de horários e de não haver muita oferta curricular, mas acabei por conseguir fazer 3 cadeiras, uma introdução ao Dante e à Divina Comédia, outra que era Média e Cultura Popular, italianas, e outra que era História Intelectual Global, que foi a única cadeira que eu tive que basicamente faz sentido para um estudante de História, mas enfim. Fazer equivalências a estas cadeiras foi relativamente fácil, porque eu acho que eles também facilitam-nos o processo de estabelecer equivalências, desde que não sejam correspondências extremamente rebuscadas. Regra geral, as equivalências são aceites. Nas cadeiras opcionais, agora em relação às obrigatórias, eu não tentei fazer nenhuma obrigatória, portanto não sei, se calhar vocês poderão dizer mais alguma coisa sobre isso, mas no meu caso eu nem sequer tentei. Podemos falar se calhar de como é que eram as aulas? Nós fizemos História Contemporânea e a cadeira foi lecionada em italiano e eu penso que seguia uma abordagem parecida à do professor que está a dar. Pedro Reis, sim, do século XX. Do século XX. Foi focada no século XX, apesar de ser História Contemporânea século XIX e XX, mas também o manual era o mesmo. Manual? Manual. Tínhamos um manual. Ok. A obra era referência. Pronto. Mas a cadeira era. Porque a Universidade de Bolonha tem imensa oferta de cadeiras e a História Contemporânea que nós fizemos era direcionada para o curso de Línguas, Literaturas e Culturas. Apesar da professora ser uma investigadora, uma historiadora, e por isso nós também tínhamos a componente dos textos das obras literárias e no exame final tivemos de responder a uma pergunta relativa ao manual do Hobsbawm e outra um bocado a relacionar com as obras que tínhamos lido. E a professora oferecia vários temas e nós escolhemos o mesmo, coincidentemente, foi o feminismo. Então tivemos de ler uma obra da Virginia Woolf, Um Quarto Só Seu, e da Milestone, Margaret Drabble, exato. Por isso eu acho que foi giro, foi uma abordagem diferente e que nos deu gosto a fazer a cadeira. Acho que foi interessante. Sim, também é de notar que os exames na Universidade de Bolonha eram exames orais. Nós não fizemos exames escritos. Eu fiz um exame escrito, o meu primeiro exame, eu fiz esse exame escrito, porque eu nunca tinha feito um exame oral e estava com medo, por isso eu pedi para fazer o exame escrito. Olhando para trás, acho que mais valia ter feito o exame oral, porque despachas aquilo em 10 minutos, 15 minutos talvez, e sabes logo a nota. É estressante teres de estar em frente ao professor,
acho que te põe muito mais em contacto com o facto de saberes ou não saberes nada. Pelo menos quando é um exame escrito, o professor corrige e vê, e se calhar vê a tua falha de sossego da tua casa no anonimato. E aqui, pronto, não tens bem para onde escapar, mas eu gostei bastante do modelo de exames orais, não sei. Acho que é uma questão de hábito também, nós não temos esse modelo nas nossas universidades, por norma, especialmente de universidades de letras, mas eu penso que não era exclusivamente exames orais. Havia cadeiras que tinham exames escritos e outras cuja avaliação era feita através de ensaios, de trabalhos escritos. Mas sim, a grande maioria eram realizados oralmente e eu gostei muito também, concordo com a Inês. Exames orais, de um ponto de vista pedagógico, quer dizer, são um bocadinho duvidosos, porque são 15 minutos que vão definir a tua nota. Mas a realidade é que para estudantes Erasmus é ótimo porque eu acho que eles acabam por nos facilitar um pouco a vida, pelo menos eu senti isso. Basta uma pessoa mostrar que estudou um pouco e provavelmente vai ter uma boa nota, mas é isso, parece que toda a pressão sobre o teu estudo e sobre o teu trabalho recai sobre 15 minutos de boa capacidade de oratória. Quando é isso que é, se tiveres boa capacidade de oratória tens boa nota mesmo se não estudaste nada. Mas enfim, para estudantes de Erasmus acho que é só bom porque em 15 minutos está o assunto resolvido. Então, e se calhar para finalizar este processo de preparação para ir de Erasmus, para depois falarmos da vossa experiência lá em Itália, como é que foi a questão de arranjar casa? Tipo, o grande elefante na sala. Portanto... É de notar que, em relação a outras universidades portuguesas, a FCSH tem o processo de seleção de Erasmus mais tarde. Eu lembro de falar com várias pessoas lá portugueses que também estavam em Bolonha e que souberam que tinham sido colocados em fevereiro e começaram imediatamente à procura de casa. Quando é que nós soubemos que tínhamos entrado, efetivamente? Nós soubemos que tínhamos entrado em março, eu acho que em meados de março, tipo, dia 15, por aí, assim, meados de março, e depois começamos a procurar. Começámos o quê? Procurar... Não começámos muito cedo, se calhar. Sim, honestamente, nós começámos mais, se calhar, a partir de maio, junho. Sim, eu acho que é importante mesmo a procurar casa. Percebemos que eu e a Inês decidimos ir juntas para a mesma cidade, então nós tratámos deste processo todos juntas. Por isso, acho que também foi mais fácil ter alguém com quem partilhar as nossas frustrações. É verdade. Então começámos e pronto, estávamos à procura de uma casa para 2 pessoas. A partir de uma certa altura percebemos que era mais fácil desistirmos de quartos separados e aceitámos partilhar quarto, o que foi completamente tranquilo no final. A Inês ia dizer algo, mas acho que se arrependeu. Uma vez eu acordei à meia da noite com sede. O quê? E estava a Leonor debaixo dos meus lençóis a lamber-me o pé. Eu vou tirar isto da edição. Ai, olha, se fodeu. Eu vou tirar isto da edição. Ok. Bem, nós começámos à procura de casa em vários lugares, sites de arrendamento de casa, nós procurámos no Idealista, procurámos no Facebook, procurámos em montes de lugares, com tentativas de burla no Facebook à mistura. O Facebook é maravilhoso. Há sempre umas meninas muito bem parecidas que têm, por sorte, casas ótimas na cidade para onde tu vais, com umas rendas maravilhosas, que aceitam não sei quantas pessoas. O depósito é sempre meia dúzia de euros, sempre. É uma proposta perfeita. Pena que essas senhoras, muitas das vezes, há 3 meses, tinham uma foto de perfil de um senhor, há 8 meses de outra senhora, mas pronto. Eu acho que é legítimo. Mas acho pronto, que só não calhou. é numa terra sem lei. Sim, é mesmo, especialmente o Facebook é um mundo de selvageria completo. É verdade. É... Eu e a Leonor tivemos a sorte de, pronto, uma amiga nossa tinha um amigo que já tinha estado a viver em Bolonha e ele tinha tido amigos portugueses também que tinham ficado num apartamento, o infame Palácio dos Portugueses.
que, com uma senhoria, a Simona, muitas saudades, que... Adoro a necessidade que sentiste de referir o nome da senhora. Refere também ao autor para enviar e-mails com ameaças. Que costumava alugar os apartamentos a portugueses. Nessa altura nós já tínhamos desistido do sonho de ter um apartamento só para nós as duas, e já estávamos à procura de quartos partilhados também. E foi isso que acabou por acontecer. Nós ficámos nesse apartamento a viver com mais 2 raparigas que também estavam a fazer Erasmus. E eu e a Leonor partilhámos quarto e elas partilhavam o quarto uma com a outra. E pronto, elas também eram portuguesas e demos-nos bem, mas se calhar isso falo mais também na parte das vivências. E quanto é que pagávamos já agora? Bolonha tem um mercado imobiliário que também está um bocado inflacionado e também é um bocado selvagem. Nós pagávamos 380 cada uma por mês, por um quarto partilhado. Atentem, por um quarto partilhado, por isso não era de facto uma pechincha. Mas eu não sei se concordas, tinha despesas incluídas. Sim, não tínhamos de pagar luz, eletricidade, internet, água. Era uma casa que tinha uma casa de banho para os 2 quartos e uma cozinha, que era o único espaço partilhado, não havia sala. Apesar de tudo, eu acho que foi um preço razoável, especialmente porque o problema de Bolonha é que não há mesmo espaço para haver mais construção, porque é uma cidade universitária, então todos os semestres milhares de estudantes vão e voltam das suas cidades natais. Então é mesmo difícil arranjar casa e as casas não estão desalojadas, é mesmo falta de habitação. E daí a inflação, mas eu acho que tivemos sorte apesar de tudo, e depois de falar com outras pessoas e perceber o que é que elas estavam a pagar, foi mesmo muito bom o negócio. Sim, tendo em conta que, pronto, por um lado nós não começámos a procurar casa assim tão cedo, e por outro lado nós também estamos a competir com alunos italianos, e eu sinto que o facto de sermos alunos de Erasmus e sermos estrangeiros também se calhar adiciona outra camada à dificuldade de procurar casas. Estás a fazer isso à distância apenas durante um semestre. Exato, não falas italiano, lá está, estás só um semestre lá, por isso tendo em conta essas dificuldades todas é isso. Eu acho que apesar de tudo podia ter sido bem pior. Nós conseguimos a casa, eu acho que nós assinámos o contrato em julho. Então nós ainda conseguimos a casa bastante atempadamente e isso, claro, deu-nos outra segurança para irmos para lá depois em setembro. Pois eu comecei a ver casas por volta de julho, eu acho, não tão cedo como elas, mas também não foi muito tarde. Eu acho que isso ainda me deu algumas hipóteses. Eu diria mesmo que a parte de arranjar alojamento, eu acho que isto é geral para a Itália, mas eu tendo a achar que Roma é pior do que Bolonha, porque é uma cidade... não é pior? Isso não é uma competição, Diogo. Eu acho que a situação de Roma é um pouco pior. Não sei se concordam, mas... Eu acho que é diferente, porque a Leonor de facto estava a dizer Bolonha é uma cidade muito pequena que fica mesmo a arrebentar pelas costuras quando estamos em época de aulas e pronto, é uma cidade que, apesar de não estar efetivamente muralhada, é uma cidade que tem, pronto, que é bastante definida o fim da cidade. Sim, eu acho que tem uma malha urbana limitada, não é super Exato. grande. E eu acho que, pronto, é isso, não quero estar a comparar dificuldades, todos sofremos com isso, obviamente, mas o facto de Roma, se calhar, ser maior, não sei. Pois Roma é maior do género, existe oferta, alguma oferta, só que o leque de transportes é bastante limitado. Portanto, eu conhecia pessoas que, de facto, estavam a pagar rendas relativamente aceitáveis, mas, por exemplo, sair à noite era impossível, porque não tinha maneira de voltar para casa, não existem Ubers, ou se existem, custam uma batulada de dinheiro, e o serviço de transportes é extremamente limitado, ou se queres voltar para casa tens que estar na paragem de autocarros até às 8 da noite, quer dizer... A situação, por exemplo, em Roma, a situação dos transportes públicos é dolorosa mesmo. E a única alternativa, se uma pessoa quiser aproveitar a experiência, pelo menos do meu ponto de vista, a melhor maneira é ficar relativamente perto mesmo do centro, e nessa zona os preços não são nada simpáticos. E, portanto, eu não tive imensas hipóteses, então eu acabei por encontrar um pequeno apartamento que eu dividi com a minha namorada, que foi também comigo, e que também esteve lá a fazer Erasmus durante este semestre, e, portanto,
pronto, foi a única hipótese que nós acabamos por encontrar dentro do nosso budget. Mas de facto não havia muita oferta e não havia muitas possibilidades. Isso é uma coisa um pouco assustadora. Nós acabamos por reservar no Spot a Home, recomendo, honestamente, porque dado o mundo dos scams que domina completamente toda esta parte de procura de alojamentos, especialmente num país que não se conhece e num país com muita falcatrua, como é o caso de Itália. Eu acho que optar por esse género de plataformas acaba por ser uma escolha segura e, portanto, foi isso. Ok. Portanto, eu disse que ia ser a última pergunta à casa, mas acho que também é relevante perguntar isto. Como é que é em termos das bolsas? Sentem que são suficientes? Ficam aquém? Como é que é? Tipo, já ouvi dizer que receberam as bolsas quando já estavam bem dentro do Erasmus. E isto é um motivo de preocupação para muita gente que quer fazer. Eu tive acesso à Bolsa do Estado, eu tenho SAD, por isso eu acho que isso também influencia um bocado a minha experiência em conseguir as bolsas. Eu acho que eu tinha alguma prioridade na hierarquia das bolsas. Foi uma competição. Eu acho que eu tive, se calhar, um acesso um bocado prioritário à Bolsa de Erasmus do Estado. Existe uma bolsa, não Bolsa do Estado, na verdade, é Bolsa da Universidade. Eu acho que tem a ver com orçamentos europeus, é a Bolsa da Universidade. E como eu tenho SAS, eu tive um acesso prioritário à Bolsa da Universidade. Eu também recebi alguns complementos e bolsas que não eram da faculdade ou do Estado, e estaria a mentir se dissesse que isso não afetou a minha experiência, porque completamente afetou, e eu não sei se calhar até que ponto é que só com a Bolsa do Estado não teria sido mais difícil, mas apesar de tudo eu sinto que se calhar nem sempre... Ok, o complemento do valor tem alguma relevância, mas o facto de nós recebermos as bolsas bastante tarde, já durante o processo de mobilidade, também afeta um bocado a experiência, porque a verdade é que é uma carga financeira bastante grande, e eu digo isto e acho que a Leonor e o Diogo vão de concordar. Nós vivemos os três em Lisboa e, portanto, para nós se calhar também é a primeira vez a viver fora de casa e a juntar isso num país diferente. E eu acho que, pronto, essa adaptação à carga financeira que representa viver noutro país e só viver sozinho e viver deslocado, essa experiência, a bolsa claramente impacta bastante a experiência, e o facto de ter chegado um bocado tarde, a minha chegou, eu acho que foi no final de outubro, princípio de novembro talvez, definitivamente torna os primeiros meses um bocadinho mais, pronto, mais... Economia de guerra. É um bocado. Sim, de qualquer maneira, quer dizer, se calhar isto diz mais sobre a minha ingenuidade antes de ir de Erasmus, mas acho que é importante referir, e pelo menos eu fiquei muito com esta percepção, de que a experiência de Erasmus é uma experiência profundamente elitista, porque é muito caro. Quer queiramos, quer não está acessível à maioria das pessoas, não é de todo algo democrático. E, portanto, esta questão das bolsas é só um pequeno sintoma, porque eu tendo mesmo a achar que se a pessoa estiver única e exclusivamente dependente da bolsa da União Europeia, não dá, especialmente a Itália, com os nossos salários, com as nossas possibilidades económicas médias, não é viável. E aquilo que se percebe, mesmo pelas pessoas que conhecemos e todas as pessoas que fazem Erasmus, é preciso ter um à vontade financeiro relativo para poder usufruir bem da experiência. E se eu tinha um pouco ideia de que a bolsa ajudava e de que era algo relativamente acessível a quem quisesse fazer, não é de todo. A bolsa é uma ajuda simpática para quem tem outros apoios. E, portanto, se uma pessoa tiver, se calhar, vários complementos financeiros ou conseguir arranjar várias bolsas, talvez acabe por ser viável e talvez dê para sobreviver e viver bem, mas, em geral, é bastante complicado. Não é uma experiência de todo barata. Não sei, sim, claramente é mesmo um estilo de vida que, apesar de ser relativamente sustentável, não obrigatoriamente sustentável, mas apesar de ser fazível durante, se calhar, 5 meses que estás a fazer a mobilidade, claramente é um estilo de vida que provavelmente não conseguirias prolongar mais, porque os gastos que se fazem são gigantes. Também vale dizer que eu também estive a trabalhar para conseguir suplementar, por isso eu
suplementar os apoios que eu já tinha, por isso eu concordo definitivamente com o Diogo, tipo, eu acho que só a bolsa e é isso, é elitista de facto, extremamente elitista. E para todas as pessoas que estão a considerar fazer Erasmus, espero que isto não seja desmoralizador, mas se estão dependentes da bolsa da União Europeia e se é o vosso único recurso, quer dizer, podem tentar, podem equacionar a hipótese, mas vai ser muito complicado, porque o valor da bolsa, se conseguir pagar a renda sequer, já é uma sorte. E depois já toda a sobrevivência lá, todos os custos vêm associados a estar a viver sozinho, num país diferente, e portanto, nesse sentido é bastante complicado e é muito elitista. E é isto. E passando deste cenário infeliz da nossa triste realidade, se calhar falar de coisas mais felizes. Gostava de vos perguntar, como é que foi a experiência? Ou seja, o que é que vocês mais gostaram? Se vocês estiveram integrados na ESN, que sítios é que vocês viajaram? Que amigos é que fizeram? Como é que é a vida noturna? Como é que é a vida académica? Essas coisas todas. O microfone é vosso. Eu gostava de explorar mais a ideia. O Diogo há bocado falou da dificuldade dos acessos de transportes em Roma. Em Bolonha eu sinto que foi precisamente o contrário. Também é uma cidade do norte e há de facto muitas diferenças regionais entre norte e sul da Itália. É claramente visível. Roma não está bem no sul, mas já é quase. E em Bolonha, a Bolonha tem uma rede de transportes incríveis, até às tantas da noite, o que facilita muito o nosso estilo de vida. Desculpa, Diogo. Não é mesmo o caso de Roma, e eu acho que há a possibilidade, havia a possibilidade de nós fazermos o passe e obtínhamos um desconto se fizéssemos através da Universidade de Bolonha, o passe mensal. Nós nunca chegámos a fazê-lo, porque nós estávamos a viver numa localização ótima, estávamos à frente da estação central de Bolonha, que é mesmo no centro da cidade, quase. Lá está, Bolonha é uma cidade muito pequenina, é uma cidade medieval, ainda com as suas estruturas e ruas, sua planta circular, ruas estreitas, arcadas, e por isso nós deslocávamos muito a pé, essencialmente. E isso à noite, de manhã, a ir para as aulas, era sempre o nosso meio de transporte privilegiado. Sim, anda-se muito em Itália. Vocês podem pensar que é fácil andar à pica, podes entrar pela parte de trás do autocarro, mas quando menos esperarem vai aparecer um pica. Essa é a vantagem de Roma, que é: os transportes são maus, mas são grátis. Mas sim, foi uma pequena brincadeira. Mas sim, os acessos são bons não só dentro da cidade, mas pelo menos a rede de comboios no norte para viajar. E eu acho que em Itália toda tu és capaz de se calhar confirmar. Sim, os comboios de Itália são maravilhosos. Muito bom para viajar por Itália. Pronto, no caso de Roma, como eu já disse várias vezes e vou reforçar, os transportes não são muito bons. O metro funciona bem, só que não há muitas paragens de metro, porque não dá bem para fazer estações de metro, porque cada vez que eles cavam 2 ou 3 metros encontram coisas minimamente irrelevantes. Eu percebo. Vai complicado. Relativamente a Bolonha, andar a pé também é uma boa opção. É uma cidade bastante pequena e é uma cidade bastante plana. Para quem vive em Lisboa saberá que muitas vezes isso não é propriamente uma opção. Se calhar andar durante 40 minutos vai-te deixar um bocado estafado, mas em Bolonha faz bastante bem porque é completamente plano, tem passeios largos, as ruas são boas para andar, tem as arcadas que também protegem bastante em dias de chuva. Há metro em Bolonha? Não há metro em Bolonha, houve uma tentativa de fazer um metro, sim. Por isso existem 2 entradas de metro. Exato, na Praça Maggiore, que é a praça central da cidade de Bolonha, existem 2 estações que, em vez de ter... que eles construíram as estações e construíram um troço de linha, mas aperceberam-se que não era possível porque Bolonha foi construída em cima de canais, um bocado como Veneza, não o mesmo nível, mas... e por isso deixaram as estações e o M do metro foi... virado ao contrário, então é um W agora. E é só simbólico. É uma atração. Ok. Relativamente, tinhas perguntado sobre o ESN.
Nós não fomos muito aos convívios do ESN, nada contra. Tudo contra. Um bocadinho contra. Mas eu sinto que nós conseguimos desenvolver se calhar também uma comunidade e fazer amigos por outros meios. No meu caso particular, eu estava a fazer aulas de teatro internacional uma vez por semana durante a mobilidade com pessoas de nacionalidades diferentes, e também fiz bastantes amigos lá. Foi muito divertido. Depois a Leonor foi ver a nossa peça final. E foi uma experiência muito divertida. Por um lado, para melhorar o italiano, o professor falava italiano, muito simpático, muitas saudades do Ricardo. Para além de fazer amigos de várias nacionalidades, porque aquilo estava feito para alunos internacionais e para pessoas que não eram italianas, e depois nós fizemos espetáculo em italiano. Fazíamos muitos exercícios para nos conhecermos e para melhorar a língua, e foi mesmo muito divertido. E depois, deu-me amigos também para outros contextos, e foi muito fixe. Então, Roma tem vida noturna, só que Roma é uma cidade muito grande e, portanto, com maus transportes, não sei se eu já referi, e, portanto, isso dificulta um pouco a vida no que toca, por exemplo, a sair à noite, porque é preciso escolher em concreto para que bairro ou para que zona é que se vai, porque não é viável ou ir de um lado para o outro, ou quer que seja. Há zonas que não são muito acessíveis se uma pessoa viver num certo lugar, porque depois não existem meios de transportes para voltar para casa, ou não dá para voltar a pé, enfim. Portanto, eu senti um pouco que a vida noturna de Roma não era a coisa mais dinâmica que existia, mas ao mesmo tempo há alguma oferta, há bares simpáticos, mas não tem assim uma envolvência de vida noturna como outras cidades europeias têm. Pelo menos foi um pouco essa a minha experiência. Eu acho que em Bolonha é completamente diferente, porque lá está, é uma cidade estudantil, é uma cidade feita para os estudantes, e por isso toda a programação cultural da cidade é feita a pensar nisso. Há muitos movimentos e coletivos políticos onde se podem juntar, podem ir assistir a sessões onde nós nos encontramos uma vez, e há sempre eventos a acontecer. Bolonha tem uma das melhores cinematecas da Europa e nós íamos quase todas as semanas, várias vezes por semana. Tem uma escolha de filme, uns ciclos interessantes, tem muitas exposições temporárias, tem museus interessantes, tem peças, tem teatros, tem óperas. Portanto, eu acho que em Bolonha não vão ficar quietos um minuto com a oferta de atividades que tem. E eu acho que Bolonha, eu não sei se em toda a Itália, mas não tem muito uma tradição, ou pelo menos o que nos pareceu foi que não tem uma tradição de sair à noite, é mais de sair à tarde, conviver em cafés. Depois da faculdade, depois do emprego, as pessoas vão para os cafés e ficam horas a falar, e não há propriamente aquela cultura de ir para as discotecas até às tantas da manhã, como se calhar há mais em Lisboa, em qualquer capital. Eu sinto que se calhar é um bocado diferente daquilo que nós estamos habituados cá em Lisboa. Por exemplo, um bocado a cultura do bairro alto, em que tu vais sair até bastante tarde, mas num espaço aberto. Sim. Isso não existe. Espaços abertos fecham relativamente cedo, para aí à 1 da manhã se calhar já estão fechados ou a fechar, e não têm claramente se calhar a mesma pujança, se calhar, que, por exemplo, o bairro alto tem. Não até tão tarde, mesmo que fechem mais tarde, não estão ali a bombar, se calhar, até às 2, 3 da manhã. E por isso, se calhar, se tu queres uma experiência até mais tarde, se queres ir dançar, se queres ir sair à noite, é um bocado mais localizado, tens de ir para espaços fechados. Depois, claramente, a cultura noturna é muito mais cara, se calhar, do que aqui em Portugal, ou pelo menos eu fiquei um bocado com essa impressão. É mais caro entrar em discotecas e em clubes e assim. As bebidas são muito mais caras, pagas muito mais para sair à noite, gastas muito mais dinheiro, mas depois, não sei, depois a população é mais rica e pode pagar, porque
não sei, por exemplo, cá existe muita cultura de ir sair à noite com com um tintol. Lá parece um cracudo que se tivesse uma garrafa de vinho na mão. Ok. Corta. Eu Não, vou não deixar. cortes, Eu acho que isto não também é um cortes. bom mais para quem for. Eu acho que é importante. Eu acho que é importante. Ninguém quer ir para a Itália e sentir-se humilhados, pelo amor de Deus. Se estás em Roma, ser romano. É verdade. Ou estás em Bolonha, ser bolonhês. Exato. Pronto, defendendo um pouco Roma, ou pelo menos dando o outro lado da moeda, Roma não tem todo este ambiente, digamos, intimista de Bolonha, pelo menos tendo estado nas duas cidades. Eu acho que Roma é uma cidade gigante, é a capital de Itália. Eu acho que se sente na cidade a dimensão e a quantidade de pessoas que existem, a quantidade de espaços culturais, de museus, de o que quer que seja, que existem. Mas pronto, acho quase que não preciso de referir que a vida cultural em Roma, se calhar não tão virada para o mundo estudantil, mas a vida cultural em Roma é também infinita. Há uma imensidão que nunca acaba de museus, de palácios, de o que quer que seja, para visitar, que mantém uma pessoa ocupada 6 meses, e eu saí de lá a sentir que tenho ainda imensas coisas para ver e tenho que voltar para procurar outras coisas, e é mesmo um mundo cultural estrondoso, é impressionante mesmo. Portanto, eu adorei viver em Roma porque também todos os dias tinha coisas para fazer, sítios para visitar, e nunca acabava, e eu sentia que quanto mais sítios eu ia, mais sítios eu descobria, e é mesmo uma cidade com um peso cultural que eu acho que... Adoro Lisboa, mas que nós não estamos habituados. Apesar de Lisboa ser uma extraordinária capital europeia. Pronto, Bolonha se calhar não tem esse... Se calhar não, definitivamente. Não tem esse peso cultural. É uma cidade bastante mais... Esse peso cultural no sentido formal. Museus, não tem uma herança... Eu acho que tem bastante. Não, tem... Desculpa, corta isto, mas houve muitos sítios onde tu não foste. Não, mas não é isso que eu quero... não é isso que eu quero dizer. Não é isso que eu quero dizer. Bolonha claramente não é Roma. Sim, claro, é uma cidade pequena. Tipo, é esse, Mas um bocado uma esse o meu cidade ponto. italiana e tal como todas. Não, sim, mas não é uma cidade ricas turística da mesma culturalmente. maneira, e não é uma cidade que tem a mesma herança cultural do que Roma. E, sim, Roma é um caso particular. Quer dizer, Roma é a cidade do mundo que mais igrejas tem. E eu sinto que, por exemplo, visitei bem mais de 100 igrejas, e eu acho que existem 900 em Roma. Portanto, quer dizer... Claramente não é tão impressionante no sentido em que Roma é. Roma é surreal. Eu lembro, na minha última semana, eu visitava sítios novos, eu fui a igrejas diferentes, eu fui a museus diferentes, lugares que eu nunca tinha sequer reparado que existiam, uma semana antes de eu ir embora. E eu passava imenso tempo a andar pela cidade, e sim, pelo menos o centro histórico, fiquei super familiarizado com ele. Mas mesmo assim, na última semana, estava constantemente a descobrir coisas novas, mas quando eu digo espaços novos, não é propriamente uma coisa a uma escala diminuta, é mesmo uma igreja gigantesca barroca, com um deambulatório enorme, com um relógio barroco extraordinário, este género de coisas. É mesmo impressionante. Bem, o meu ponto é que Bolonha claramente não é uma cidade tão impressionante do ponto de vista cultural como Roma, no sentido que é uma cidade muito mais pequena, é uma cidade que não é tão turística, e por isso tem uma cultura interessante e tem sítios interessantes, mas pronto, desse ponto de vista se calhar mais da herança do passado, se calhar não é claro, a universidade é claro, se calhar a maior herança cultural do passado, e eu acho que estudar na Universidade de Bolonha, claro que é bastante relevante e que estudar. Claro, exatamente a mesma coisa. Sure. E que estás a estudar na universidade mais antiga da Europa. Mas claro que se calhar não à escala de Roma nesse sentido, mas também é uma cidade com uma cultura interessante, é uma cidade bastante bonita e que também claramente tem coisas que valem a pena ver. Sim, eu acho que é importante frisar que, mesmo em geral, a experiência Erasmus, pelo menos eu também tinha um pouco este estereótipo, não é propriamente uma espécie de pacote que nós compramos que é igual e uniformizado para toda a gente. Nós podemos escolher, e há imensa liberdade, ninguém nos condiciona propriamente na experiência Erasmus.
Se uma pessoa está à procura de viver uma vida noturna intensa durante 5 meses, é possível, mas também deve tentar escolher uma cidade e um lugar que faça sentido. Se está à espera de uma experiência académica, fazer contactos, o que quer que seja, ou tentar perceber qual é que ou é isso, ganhar contactos para a área em que se querem especializar, também é possível, também é preciso escolher a universidade ou a cidade em função disso. Ou então, uma experiência cultural, há uma imensidão de possibilidades e de tipos de experiência Erasmus que se pode ter, que podemos tentar e que se adapta às expectativas e às vontades de cada um. Portanto, acho que Bolonha faz imenso sentido para certas expectativas e para um certo tipo de Erasmus, e acho que Roma faz para outro, ou mesmo expectativas de cidades onde se quer viver, porque eu acho que Bolonha tem essa vantagem, pelo menos da vossa experiência, tem essa vantagem de ter um ambiente muito mais íntimo. Tens uma experiência universitária com uma intensidade muito diferente daquela que nós vivemos aqui. Mas, por outro lado, a minha experiência em Roma foi extraordinário viver numa cidade com aquela dimensão, e especialmente enquanto estudante de História, é maravilhoso viver num sítio onde estou a voltar para casa à noite e digo, vamos por ali porque assim posso ver o Coliseu. Ou então estou a tentar decidir para onde é que eu quero voltar para casa e tenho de tomar a difícil decisão de escolher se vou pelos fóruns romanos ou se vou pelo Teatro de Marcelo. Isto está a ser um bocado o tipo de decisões que nós temos que lidar diariamente. Eu acho que faz bem à alma de qualquer estudante de História, e portanto eu acho que culturalmente é extremamente enriquecedor. Não sei, eu acho que também, pronto, adicionando um bocado a essa questão, também nós não escolhemos uma cidade para fazer Erasmus e ficamos lá presos. A verdade é que fazer Erasmus num país como Itália é uma grande oportunidade para conhecer todo o país e pronto, os grandes centros culturais que foram relevantes ao longo da história. Eu acho que é uma oportunidade maravilhosa para visitar pelo próprio país. Também falámos sobre as redes dos comboios, que são muito melhores e bastante acessíveis, se calhar relativamente até ao contexto português, e eu acho que é isso. Se alguém estiver a pensar ir para a Itália, ou mesmo para outros países, eu falo de Itália porque é o nosso caso, é uma grande oportunidade para viajar por esse país. E recomendariam algum sítio a visitar? Sim, eu acho que em Bolonha nós tivemos a oportunidade de visitar muitos mais sítios, porque no norte há uma imensidão de pequenas cidades com uma história interessante. Ao pé de Bolonha, nós em 2 horas estávamos em Florença, há 1 hora, em 3 horas estávamos em Pádua, em Milão, fomos a Ravenna também, muito interessante, os mosaicos de Ravenna. É o mais interessante da cidade, não tem muito mais. Tivemos uma maravilhosa tour que o colega Diogo nos fez, e foi muito giro. Eu terei de... Recomendamos Ravenna. Eu gostei muito de ir a Nápoles. Nós também fizemos uma viagem maior. Fizemos uma viagem de 1 semana e apanhou o meu aniversário, e eu acho que, como nós celebrámos lá, também Quantos anos é que fizeste? também foi divertido. Eu acho que nós também fomos a Nápoles numa altura em que não estávamos fartas de Bolonha, ou se calhar estávamos um bocadinho fartas do clima de Bolonha, porque Bolonha é uma cidade do norte e claramente isso nota-se no ponto alto do inverno. Então, Nápoles foi a nossa pequena dose de paraíso nesse sentido do clima. Nápoles fez lembrar um bocado de Lisboa. Exato. E nós não fomos, eu e Inês não fomos a casa no Natal, então já estávamos com as saudades acumuladas. Exato. E Nápoles fez lembrar Lisboa pelas colinas, porque sim. Bolonha é uma cidade plana. Isso foi uma das coisas que pessoalmente me fez mais confusão, foi não ver o horizonte. Tu és quase consumida pela cidade, pelas arcadas, e estás sempre dentro, parece, apesar de estás no exterior, estás do interior de arcadas e raramente vês a linha do horizonte. Em Nápoles nós chegámos num sítio com uma vista incrível, a preços espetaculares, para o mar. Depois o Vesúvio ao longe, são vistas incríveis e completamente diferentes. Isso é o melhor de Depois tem um movimento que se calhar Bolonha e as cidades do norte que são muito mais se calhar viradas para dentro. É verdade. Não tem, então essa euforia também que fez lembrar Lisboa, apesar de Lisboa claramente não ser tão eufórico, uma espécie de Lisboa em esteroides.
muito esteroides, mas eu acho que, para além de ser uma cidade super interessante e ter imensas coisas para fazer, Sim. nós também fomos a Sorrento. E Herculano e Pompeia. E Herculano e Não Pompeia. podia faltar. Exato. Patrocinado também a tour Olá, por sim. Pompeia pelo amigo Diogo. Até cobra só. Interessados, podemos organizar visitas guiadas. Visita com o NIS, visita de estudo ao NIS. Olha. Isso era bem Não fixe. temos orçamento, não temos orçamento. Não há dinheiro. Não há orçamento. Mas que foi muito fixe, foi. E tu, Diogo, qual dirias que foi o teu destino favorito sem ser Roma? O meu destino favorito foi o Roma. Porque eu acho que Roma, em muitos aspectos, casa bem tipo, estas diferentes facetas de Itália. Pronto, não é à toa que é a capital, não é? Mas eu acho que não é tão caótica como as cidades do Sul, ou pelo menos tão disfuncional como as cidades do Sul, mas é ao mesmo tempo caótica e não é tão esterilizada como as cidades do Norte e não é tão centro-europeia como as cidades do Norte. É plenamente uma cidade mediterrânica. O tempo é bom, regra geral, é uma cidade O incrível. trânsito é péssimo. E há a possibilidade de ser atropelado, mas em princípio é só ganhar o jeito da coisa. Mas em Roma também se está perto de muitas cidades, especialmente as cidades do centro de Itália, mesmo as do norte, quer dizer, também eu fui a Bolonha, também foi relativamente fácil. É fácil também, está a 2 horas de Florença, de Siena, Nápoles está a 1h30, portanto Roma também está ali numa posição estratégica. E eu acho que também é importante, pelo menos isto é uma coisa que eu gostei de fazer e que eu recomendaria a quem estuda História e fizesse Erasmus em Itália em geral, tentar ir a certas cidades que se calhar não faziam uma viagem de propósito, porque quer dizer, eu acho que todos nós faríamos uma viagem, enquanto estudantes de História, uma viagem de propósito a Florença, ou a Roma, ou mesmo, se calhar, até a Milão, não sei, ou até Nápoles, mas visitar, se calhar, assim, algumas cidades mais pequenas que também tiveram um impacto histórico gigante, porque é assim que isto funciona em todas as cidades italianas, é também incrível. Por exemplo, fui a Viterbo, que é assim uma cidadezinha pequenina, mas que foi sede do papado durante uns quantos anos. Foi onde foi eleito João XXI, o único Papa português. E, portanto, podem ver lá o túmulo do João XXI. Ou, por exemplo, Cerveteri, que tem a maior necrópole etrusca do mundo, um sítio também incrível e que está a 1 hora de Roma. Ou Assis, ou mesmo a Vila de Adriano, que também está bastante perto. Há imensas coisas para fazer à volta. E mesmo se uma pessoa não estiver muito interessada em sair, como foi muitas vezes o meu caso, Roma tem imensa coisa para fazer, porque Roma tem uma vida cultural, ou pelo menos um mar de museus, um mar de espaços para visitar, que mantém uma pessoa perfeitamente ocupada durante 5 meses. Eu acabei por muitas vezes nem sequer ter vontade de sair, porque sentia que tinha ou aquele museu para ir, ou aquele espaço arqueológico para visitar, ou, enfim, imensas coisas para ver. E já agora um pouco de publicidade. O Diogo viu tanta coisa que até fez uma conta do Instagram. Todos vão dar a Roma. Para quem estiver interessado e gostar destes temas, Sigam, se por queres favor. É uma página muito modesta, mas feita com muito espalhar amor e brasa do carinho. peixe. Sim, Tem obrigado, muita Laura. qualidade. Pronto, sim, para quem não percebeu, eu tenho uma paixão muito grande, não só pela cidade de Roma, mas pela civilização romana, e portanto também foi essa a principal razão que me levou a querer viver em Roma, é conhecer todos aqueles lugares que nós, por exemplo, em História da Roma Antiga, ouvimos falar constantemente quando estamos a estudar, quando estamos a ler, enfim, e portanto isso inspirou-me para criar uma página onde eu partilho algumas histórias que eu acho engraçadas e, no fundo, uma espécie de diário gráfico, não bem gráfico, mas assim um diário... Fotográfico? Diário fotográfico, ou não quero dizer um diário intelectual, porque isso é muito pretencioso. E nós não subscrevemos esse género de práticas aqui. Daquilo que são assuntos que me interessam e que eu acho que também podem ser interessantes para quem gosta destes temas. Portanto, sigam se gostarem. Sim, vamos deixar Força. na descrição, para Força. quem estiverem interessados. Visto que já nos estamos a aproximar assim um bocado do tempo deste querido podcast, acho que como 2 últimas perguntas.
gostava de vos perguntar como é que foi lidar com a questão das saudades e da questão de se aperceberem que o Erasmus não ia durar para sempre. Porque também sei que isto costuma ser algo com que a malta costuma panicar bastante quando já está... Enfim, senti que é uma experiência que eventualmente acaba e depois perguntar também o que é que sentem que mudou desde que vocês voltaram, o que é que mudou com o facto de vocês terem ido para Erasmus. Ok, então, relativamente primeiro à questão das saudades, honestamente eu não pensei muito nisso, se calhar durante a primeira parte do Erasmus, portanto, enquanto era tudo novo, enquanto estava sol, enquanto havia muitas pessoas que eu estava a conhecer na altura e quando tudo é mais novidades, estás a descobrir coisas novas, caminhos novos e tudo. E eu acho que às vezes se calhar nós pensamos que ao princípio vamos sofrer mais com isso do que de facto sofremos e para mim foi um bocado isso. Eu sinto que estava com imenso medo de ficar super desamparada e querer logo se calhar voltar para casa e panicar depois de chegar a Bolonha. Isso definitivamente não aconteceu, apesar de ter tido alguns problemas ao princípio, nomeadamente o meu telemóvel ter sido furtado. Experiências. No entanto, eu sinto que foi uma adaptação rápida e que é isso, não tive imensas saudades no princípio. Tanto que nós decidimos, como já mencionámos, não ir passar o Natal a casa. Isso foi uma decisão que nós fizemos, se calhar, por volta de outubro ou princípios de novembro, quando ainda era tudo novo e nós falávamos, não vamos ter saudades. E de facto o Natal fez-se bastante bem, nós celebramos com uns amigos de Bolonha, que também ficaram. Sim. Mas o problema foi que em janeiro de repente o tempo estava horrível, estava super frio, eu já não ia à casa há imenso tempo. Era a época de exames que não acontece como aqui na faculdade, que é inserida dentro do ano letivo, mas acontece já extra ano letivo, e depois de repente um monte de exames, o frio que estava, e eu acho que se calhar foi esse isolamento que me provocou mais saudades no fim. Não só saudades da minha família também, mas sobretudo saudades de Lisboa e da cidade. Eu gosto muito de Lisboa e eu por acaso sofri um bocado por falta da cidade em si, sobretudo quando o clima começou a ficar mais frio. Eu já tinha muitas saudades de Lisboa. Okay. Sim, eu acho que também não pensei muito nas saudades e em casa até janeiro, provavelmente, porque foram uns meses de descoberta e constantemente conhecíamos pessoas novas e havia atividades para fazermos. Também ajudou muito eu ter ido com a Inês e ter alguém com quem pudesse falar português todos os dias. Eu acho que isso ajuda, e rapidamente também conhecemos outros portugueses, que também foi muito fixe construir uma comunidade mais perto da que temos em casa. E então em janeiro foi mesmo depressão sazonal, como eu nunca tinha sentido, um frio, porque nós não estamos mesmo habituados e eu pessoalmente nunca tinha sentido frio durante tanto tempo, e um frio mesmo debilitante, porque se nós antes íamos para todo o lado a pé, deixámos de fazê-lo tão facilmente. Começámos a ter a pagar bilhetes de autocarro. Muito duro. Pezinho até congelava. O quê? O pezinho até congelava. Não há condições. Por favor, deixa também. Mas foi isso. Eu estava ansiosa de voltar para Portugal, e por isso, quando chegou a altura, e depois já de ter passado algumas semanas em Portugal, eu nem estava a pensar em Bolonha e nem estava com saudades. Depois é que vem tudo, quando entram mais na rotina, porque o mais difícil de lidar quando estamos de volta é talvez não termos, isto já foi dito muitas vezes, mas não termos a mesma liberdade em casa, ou pelo menos a mesma liberdade de andar por aí sem destino, sem que alguém saiba a nossa localização, conseguirmos organizar coisas em casa, estarmos rodeadas de pessoas na mesma situação que nós, a ter a mesma experiência, da mesma faixa etária,
Pronto, é completamente diferente. Bem, em relação ao meu caso, eu não me revejo bem na experiência delas, no sentido em que me custou mesmo muito voltar. E pronto, pegando um bocado na tua pergunta, quando estás a dizer a parte complicada de voltar e de perceber que a experiência terminou, eu sinto que comecei a ter esses primeiros pensamentos, mas isto é mesmo à boa maneira portuguesa das típicas saudades, que era começar a ter saudades ainda antes da experiência acabar, quando eu em novembro comecei a pensar, bem, há um prazo de validade, e parecendo que não 6 meses ou 5 meses, quando uma pessoa está entretida e está num contexto completamente diferente, passa mesmo muito rápido, e pronto, pelo menos comigo eu comecei a sofrer por antecipação logo em novembro, mas enfim, isso não é relevante. O que eu acho que também ajuda a explicar a minha facilidade de me ambientar e que me levou também a não querer deixar Roma foi que, ponto, pelo menos a minha família visitou-me, eu vim a Portugal no Natal, estava a viver com a minha namorada, portanto sentia que não havia propriamente nada que me prendesse em Lisboa e que me fizesse querer voltar, e portanto esse choque, ou pelo menos ter que lidar com essa realidade que efetivamente eu iria ter que voltar e que a vida ia voltar ao normal e que isto foi apenas uma espécie de alucinação que por acaso durou 5 meses, foi bastante complicada. Acho que ainda é complicado, mas pronto, isto não é um psiquiatra. Se isto sair em junho, por favor, malta, eu acho que já estou minimamente recuperado, sim. Estamos a falar em fevereiro, não é? Março, já estamos em março, ok. É maravilhoso ir viver para um sítio que nós, pronto, sempre ambicionámos durante a nossa vida e ser um lugar onde também estamos a dar os primeiros passos em direção à independência, vivermos no nosso lugar, na nossa casa, ter as nossas coisas, organizarmos à nossa maneira, não darmos justificações a ninguém. Eu acho que nisto é uma coisa que partilhamos os três, porque também temos a particularidade de não sermos estudantes deslocados, como é o teu caso, Laura, que claramente já passaste por isto, e passaste por isto antes de nós. Pronto, para nós esta foi a nossa primeira experiência de, digamos, estudantes deslocados. E, portanto, a uma escala diferente, mas a confrontar esta realidade. Pegando um bocado na questão de que o Diogo disse, desse fim quase de um sonho, do regresso a esta normalidade, eu acho que isso também é uma coisa com que eu me identifico bastante. Eu, se calhar, na altura em que estava em Bolonha, tive uma postura um bocado mais otimista sobre isto, no sentido em que, pronto, nós inevitavelmente quando estamos a viver a nossa vida normal e vivendo aqui, vivendo com os nossos pais, às vezes acabas por cair numa certa rotina que nunca acontece quando estás a viver num contexto como quando estás a fazer Erasmus. E apesar de eu não ter pensado muito nisso em Bolonha, porque de facto estava entretida, quando regressas aqui, como a Leonor disse, é quase como se isso te caísse em cima, porque de facto regressas a essa rotina e de facto o Erasmus é uma experiência tão transformadora que tu chegas cá e está tudo quase parado, está tudo igual, quase como o deixaste. Eu, depois de voltar, não estava muito frio quando nós voltámos no princípio de fevereiro, então como nós tínhamos ido embora em setembro, eu até estava a pensar, isto parece só setembro outra vez, quase como se eu fosse começar agora o ano e isto tivesse sido um fever dream. E agora é que eu estivesse a começar o ano letivo, porque depois é isso, sentes-te quase insatisfeito porque parece que tu mudaste tanto e isto foi uma experiência tão transformadora para ti, e à tua volta, claro, continua toda a gente nas suas dinâmicas e nas suas vidas, que provavelmente também mudaram e tiveram transformações em 5 meses, mas como tu não vês isso aparentemente e como tu sentes que estás tão diferente e as tuas circunstâncias são tão diferentes, às vezes é um bocado frustrante lidar com isso. E eu acho que por acaso isso foi quando o prazo de validade do Erasmus me caiu mesmo em cima, assim, depois, claro, de colmatar as saudades de Lisboa e da minha família, foi aí que começou a cair o peso de já não estou em Bolonha, já não estou a fazer Erasmus e agora isto quase que foi uma miragem. Sim, respondendo no fundo, não sei se revêem nesta ideia, mas respondendo à segunda parte da tua pergunta, eu sinto que todo este choque com uma espécie de realidade que ficou um pouco estática, sendo que tu sentes que mudaste e
mudaste imenso e conheceste novas realidades e foste forçado a desafiar-te de uma maneira que nunca tinhas sido, cria uma inquietação interior que acaba por ser uma espécie tipo, de vetor para as mudanças que tu queres colocar na tua vida. E eu lembro-me nos primeiros dias que eu estava cá, estar a falar ao telefone com um amigo meu que também fez Erasmus, e eu na altura estava a mudar a disposição das coisas no meu quarto, e eu estava a dizer, epá, sinto que preciso mudar coisas tão simples como isto, quando nós estamos a tentar, sendo que o nosso quarto muitas vezes acaba por ser o nosso pequeno espaço de independência numa casa que muitas vezes não é nossa e que é dos nossos pais, acabas por querer mudar isto para mostrar que esta pulsão de mudança e esta pulsão de independência continua a estar viva em ti. E ele estava-me a dizer, tipo, estás a mudar as coisas todas, estás a mudar a disposição ainda antes de eu ter dito que o estava a fazer, mostrando que também isto é uma experiência um pouco universal. Eu acho que todos nós voltamos com vontade de assegurar que esta chama de procura de independência não esmoreça. Não sei como é que foi o vosso impacto. Não, para mim também, eu também reorganizei o meu quarto todo. Por acaso eu nunca tinha pensado nisso. Acho que é um estereótipo. Mas isso é mesmo engraçado. De facto, sim, também que ainda quando estava em Bolonha estava a pensar em todos os projetos que eu queria fazer quando voltasse. Quase como me deu uma nova motivação para a vida que eu já tinha. Isso também foi muito fixe e é precisamente o que o Diogo disse, eu concordo. Bem, sinto que estamos a chegar ao nosso tempo, portanto queria só agradecer-vos por terem vindo, por terem partilhado a vossa experiência. Tenho a certeza que vai ser muito interessante para aqueles que estejam interessados em fazer Erasmus ou para aqueles que, enfim, que se perguntem só como é que é fazer parte desse processo. E é isso, muito obrigada e fico gravado. Obrigada a nós. Peço desculpa a todos os que estiveram a ouvir até ao fim. Não, foi ótimo. Agradeço a todos os que estiveram a ouvir até ao fim. Exato. Beijinhos.